Olá, bem-vindo ao nosso canal Urina em Foco. Eu sou Renato Mascarenhas, urologista em Belo Horizonte. Estou aqui com minha amiga e também urologista Júlia Duarte. E nós estamos continuando aqui com o tema hiperplasia de próstata. No episódio passado a gente falou sobre tratamentos medicamentosos e hoje a gente vai tentar explicar para vocês um pouquinho de tratamento cirúrgico. O escopo de tratamentos tem aumentado bastante recentemente. A gente tem novas tecnologias disponíveis e isso tem causado para muitos alguma confusão de quando fazer ou quando indicar o quê. Então a gente tem, acho que é importante, Júlia, a gente começar a falar sobre o básico, o principal, o padrão ouro no mundo, que é a chamada ressecção transuretral da próstata, que certamente é o mais feito no mundo todo hoje, em termos de cirurgia de tratamento de hiperplasia de próstata. A famosa raspagem, né? Talvez você já tenha ouvido falar como raspagem. Vulgarmente conhecida como raspagem, mas o nome correto é ressecção transuretral da próstata. Uma curiosidade sobre a ressecção da próstata é que esse ano é uma técnica que está fazendo 100 anos, ou seja, é uma técnica que perdurou 100 anos, então isso remete pra gente que pode ser uma boa técnica, né? Imagina uma técnica que dura 100 anos, assim, e ainda até os dias de hoje é padrão ouro no mundo inteiro. Então, vamos começar a falar dela, Júlia, que é bem o dia a dia do urologista, assim, no quesito tratamento de hiperplasia de próstata. Explica pro pessoal aí como é que é a RTU, a ressecção transuretral, e como é que ela funciona, como é que ela ajuda o paciente. Então, a ideia é que a parte da próstata que cresce, né, na hiperplasia benigna é como se fosse o miolo da próstata, né? Que a gente fala, é a parte do meio dela ali, que aquela parte vai comprimindo o canal, e isso vai deixando como se fosse o canal mais estreito, e é o que vai dificultar a passagem da urina, fazer a bexiga ter que fazer mais força para esvaziar, então vai gerando uma obstrução, uma dificuldade ali na hora de urinar. E aí o paciente começa a notar jato fraco, vontade de urinar mais vezes, e vários outros sintomas que a gente comentou nos vídeos anteriores, né? Então, qual que é a ideia da RTU, que é a sigla que a gente usa para ressecção transuretral, como o Renato falou? A gente vai pelo canal, então uma cirurgia, né? É uma cirurgia endoscópica, então isso é muito importante falar com os pacientes, que não é porque não tem corte que não deixa de ser uma cirurgia, que deixa de ser uma cirurgia, né? Mas é uma cirurgia endoscópica, então a gente vai com o paciente anestesiado, muitas vezes com uma RAC, né? Aquela anestesia nas costas, de sedação, mas isso vai variar de caso a caso, pode ser anestesia geral, enfim. Mas no bloco cirúrgico, a gente vai pelo canal da urina e a gente tem uma alça, acredito que a gente vai colocar aqui no vídeo alguma animação que mostre isso, em que a gente vai como se fosse raspando, né? A gente vai tirando ali fatias desse miolo, a gente chama de adenoma, né? Que é a parte da próstata que está crescida. Então a gente vai tirando ali esse excesso do adenoma de forma a desobstruir, a deixar essa luz da uretra, né? O meio da uretra ali, o canal da urina, mais aberto. E aí no final a gente tira esses fragmentos, né? Que a gente foi cortando ali com essa, a gente como se fosse raspando, né, com essa alça de ressecção, que é o material que a gente usa, a gente tira esses fragmentos e a gente deixa o paciente com uma sonda. O pós-operatório padrão da RTU é que o paciente fique de sonda por 2 dias, né? Então, por exemplo, se ele fizer a cirurgia numa segunda-feira, ele fica de sonda e fica internado, em geral, até a quarta-feira, que é o dia que a gente tira a sonda. E se tiver tudo bem, ele vai para casa sem sonda. Para a gente entender, eu gosto muito de usar esse exemplo mais lúdico, assim. Sabe quando a gente vai dar maçã para neném? Que a gente pega uma colher e vai raspando a polpa da maçã até que fique finalmente a casca. Eu acho que a RTU é parecido com isso, né? A gente tenta tirar a polpa e deixa a casca íntegra, né? Exato. Uma dúvida que me veio à cabeça aqui, que é uma pergunta recorrente, é por que não, já que eu tenho um problema, tirar a próstata toda e evitar o câncer? Porque aí eu já não tenho mais próstata, eu tenho que operar mesmo, já tira e evita o câncer. Qual o problema dessa conduta, Júlia? Isso é uma dúvida muito comum, inclusive, né? Às vezes a pessoa que a gente fala que tem que operar por uma hiperplasia, um crescimento benigno, até vem falando, mas meu vizinho tirou a próstata e está incontinente, eu não quero fazer essa cirurgia não, né? Não é a mesma cirurgia. A cirurgia de tirar a próstata inteira, que a gente chama de prostatectomia radical, é a cirurgia que a gente usa para o câncer de próstata. Por que a gente não faz isso para tratar a hiperplasia benigna? Porque é uma cirurgia de muito maior complexidade e que envolve mais riscos. Então, a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, ela pode ser feita por via aberta, por via laparoscópica ou por via robótica. E a gente tira toda a glândula e a gente faz uma
costura ali, né, uma conexão entre o canal da urina e a bexiga, certo? A gente vai pôr aqui também um esqueminha que mostra, né, quando a gente tira a próstata, a gente tem que unir ali o canal da urina de novo, só que isso está associado a mais riscos, né, uma cirurgia maior. Então, em volta ali da próstata, a gente tem feixes de nervos, que são os nervos responsáveis ali pela ereção. A gente tem músculos ali muito justinho da próstata, que é responsável pela incontinência. A gente tem vasos sanguíneos, né? Tem outros tecidos em volta e tudo isso significa que é uma cirurgia mais delicada e que tem mais riscos. Inclusive, riscos de disfunção erétil, que é a impotência sexual, e riscos de incontinência urinária. Com a raspagem, existem esses riscos? Disfunção erétil, em geral, não, né? A gente não vai chegar ali no... Não está no radar. A gente não vai chegar ali no feixe nervoso, né? A gente não vai mexer nos nervos. Incontinência urinária pode acontecer, mas com uma frequência muito menor do que na prostatectomia radical. E quase sempre transitória, né? Exatamente. Então, assim, na RTU de próstata, a gente comenta de uma prevalência de incontinência urinária em torno de 1% dos pacientes que operou, ou seja, é muito pouca gente. Mas, então, assim, nós comentamos que a hiperplasia de próstata, ela é prevalente, o tratamento padrão ouro ainda é, o que a Júlia comentou com vocês agora, a hiperplasia de próstata, mas a gente começa a ter no mercado hoje várias outras opções, a tecnologia chega e chega para ajudar, né? E existem os lasers, né, Júlia? Vamos falar um pouquinho de laser, que eu acho que é talvez seja o segundo método mais utilizado depois da RTU hoje em dia. Muita gente chega no consultório e fala assim, doutor, eu queria fazer minha cirurgia laser. Existe vantagem e quando indicar o laser? Não, é até interessante comentar que a cirurgia a laser, no caso da hiperplasia prostática, até não é uma coisa tão nova assim, né? Não. Ela começou a ser feita ali mais ou menos em 2000, estudada no final da década de 90, e a partir de 2000 e pouco começou a ser feita, e que nos últimos, talvez, 8 anos aí, cresceu muito no Brasil, né? Uma cirurgia muito estudada e que a gente tem bastante, então, literatura sobre ela, não é uma novidade, não é um modismo. Então, qual que é a ideia da cirurgia? Sim, existe cirurgia laser para próstata, né? Tem até mais de um tipo de laser. Então, tem TULEP, ROLEP. A gente fala muito do ROLEP, que eu acho que é o mais comum da gente ter acesso, né? Tem Greenlight, que aí vou comentar, você vai comentar dele depois, porque é um pouquinho diferente. Mas essa que eu tô falando são as enucleações a laser. E aí, qual que é a ideia? O Renato usou a analogia da maçã, né? Que eu uso a analogia de uma mexerica. Pensa que é como se a gente tivesse uma mexerica que com o laser a gente conseguisse separar ali os gominhos da casca. Então a gente consegue realmente com o laser tirar todo o adenoma, toda aquela parte que está crescida da próstata. A gente tritura aquilo ali, né? E aquilo é aspirado no próprio procedimento. Então também é uma cirurgia que é toda pelo canal, toda endoscópica. E aí sobra realmente só a casca. Com a RTU a gente tira o tecido que está crescido, mas ainda sobra algum tecido para trás, né? Assim, um pouco mais, um pouco menos, mas a gente não consegue tirar absolutamente tudo. Com a enucleação a gente tira realmente todo o tecido crescido. Então ela consegue fazer uma desobstrução maior. É uma cirurgia que pode ser muito interessante para pacientes que tenham próstatas grandes, principalmente próstatas acima aí de 70, 80 gramas, mas às vezes também, em alguns casos, para pacientes cuja próstata não é tão grande assim, mas a gente brinca que próstata, às vezes, tamanho não é documento, né, Renato? Sim. Tem próstatas, às vezes, de 50 gramas, tamanho normal da próstata é de 25 a 30 gramas. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma próstata de 50 gramas, que é um pouco crescida, mas que às vezes dá mais sintoma para um paciente do que uma de 100 gramas, tá, o dobro, dá de sintomas para outro, porque isso vai depender de alguns fatores, né, do próprio formato da próstata, do quanto ela é tensa ali, né, quanto ela comprime o canal, como está a bexiga do paciente. Então, por isso que essa avaliação é sempre muito cheia de detalhes, né? Não é uma resposta simples. Mas então, respondendo o que você perguntou, para quem que é boa a cirurgia a laser? Próstatas muito grandes, eu diria principalmente, ou pacientes que têm uma bexiga que já está mais fraca, que não está conseguindo esvaziar bem, e que a gente confia que se a gente tirar o máximo possível de tecido, tem uma chance maior desse paciente conseguir urinar bem, esvaziar bem a bexiga. E vamos lembrar de um outro grupo interessante de pessoas, que são as pessoas que tomam anticoagulantes. Ah, sim, com certeza. Hoje a gente tem cada vez mais uso disseminado de stents cardíacos ou em qualquer outra parte do corpo. Vários desses pacientes, eles fazem uso permanente de anticoagulantes e o laser passa a ser uma técnica relativamente segura para esses pacientes que usam anticoagulantes. Então, seria um outro nicho interessante para ofertar o laser. Isso. Tem o laser verde, que você comentou também, a gente né? comentou do laser verde, é mais um laser, tá?
mas ele também não age como o roller, por exemplo, que a Júlia comentou, que ele tira a próstata de dentro para fora, ou seja, a coisa de você separar os gomos todos na mexerica da casca, mas ele volta do princípio da RTU, que ele entra de dentro para fora, ou seja, ele vai abrindo a próstata de dentro para fora, ele vai desintegrando o tecido prostático para que você consiga abrir espaço. Então, assim, são tecnologias diferentes, que quando alinhada a expectativa com o paciente, quando bem conversado com o seu médico, você tem certeza vai escolher a melhor forma para tratar a sua próstata. E talvez não exista uma única forma para tudo, né? Júlia, um outro comentário é a respeito de cirurgias tradicionais, né? A gente, no passado, antes dessas técnicas todas, se fazia cirurgia aberta, né? Cirurgia onde você abre a barriga, realmente, faz um corte na barriga para extrair o adenoma da próstata. Existe espaço para essa cirurgia nos dias de hoje e, em contrapartida, se fala muito em cirurgia robótica. Tá? A cirurgia robótica a gente sabe que ela é principalmente indicada para câncer de próstata, mas existe espaço também da cirurgia robótica para o tratamento da hiperplasia? Então, isso é muito interessante, né? A cirurgia aberta, ela é feita principalmente nos casos dos pacientes que têm próstatas muito grandes, então que a RTU não é uma boa opção. E eu diria que hoje em dia, talvez, para o paciente que aí não tem acesso a fazer uma cirurgia a laser ou robótica, é uma técnica muito boa e muito eficaz, Sim. né? Não quer dizer, a gente fala dessas tecnologias mais modernas, dessas opções, elas têm algumas vantagens, mas isso a gente não tem que demonizar a cirurgia aberta também como se fosse o fim do mundo, fazer um corte, né, fazer uma cirurgia um pouquinho maior. Às vezes pode ter algumas cidades, alguns locais em que os pacientes não tenham acesso a essas outras tecnologias. E aí a cirurgia aberta é uma opção, é uma enucleação também, né, também é como se a gente tirasse os gominhos da mexerica, mas com um pouco mais de agressão, né, uma recuperação talvez um pouco mais chata, mais tempo de sonda. E em relação à cirurgia robótica, é uma opção também. E aí vai depender muito de características do paciente. Então, por exemplo, às vezes um paciente que tem uma uretra estreita, que a gente não consegue passar o aparelho que precisa de fazer para fazer a enucleação, ou um cirurgião que é muito experiente em cirurgia robótica, às vezes mais do que ele é com laser. Então, são alguns fatores ali que a gente vai levar em consideração na hora de decidir a melhor técnica. Mas sim, existe cirurgia robótica, até laparoscópica também, para esse crescimento benigno, e a cirurgia aberta continua sendo uma opção. A gente tende, né, a falar muito do que é moderno, etc., mas o clássico também ele tem o espaço. Eu concordo com a Júlia que talvez a cirurgia aberta, a recuperação seja um pouco mais lenta, um pouco mais demorada, mas no final das contas, esse paciente vai ficar tão bem quanto, né? Isso vai resolver o problema da mesma forma, né? Que é a obstrução. Da mesma forma, tá? Júlia, então vamos falar um pouquinho agora das MISTs. A gente comentou dessas técnicas minimamente invasivas que têm surgido e nos próximos anos provavelmente a gente vai ter mais e mais opções de MISTs. Para quem é a MIST? Ou seja, eu posso indicar a MIST para todo mundo ou tem um nicho de pessoas que vão se beneficiar com ela? Enfim, na sua visão hoje, quem é o paciente para você indicar uma técnica prostática minimamente invasiva? Então, esse termo MISTs significa Minimally Invasive Surgical Techniques, né, que seriam técnicas cirúrgicas minimamente invasivas. E aí isso engloba uma série de tecnologias que a gente viu surgirem nos últimos anos e que têm a premissa de serem menos invasivas e terem uma recuperação mais rápida, né, e inclusive preservarem mais a questão da ejaculação. Por que isso é importante? Porque essas técnicas todas que a gente comentou, RTU, enucleação a laser, cirurgia aberta, robótica, todas elas tendem a cursar com a gente fala, anejaculação. O paciente vai ter ereção, vai ter o orgasmo, vai ter a sensação de prazer do orgasmo, mas não sai o líquido. Isso acontece porque esse líquido, por uma questão de pressão ali, depois que a gente tira o adenoma, ele tende a voltar para a bexiga na hora que o paciente ejacula, depois ele vai ser eliminado pela urina. E aí tem pacientes que se incomodam muito com isso. Eu diria que talvez a maioria dos pacientes, ainda mais pensando que quem opera de hiperplasia prostática, na maioria das vezes são homens ali a partir dos 50 anos ou mais, a maioria das vezes já tem sua prole constituída, né, já tiveram seus filhos, então a questão da ejaculação seria mais por uma questão ali no momento da relação, mais associada talvez ao psicológico do que a uma função, por exemplo, de reprodução. Então a maioria dos homens entende que o benefício de urinar melhor suplanta essa parte ruim de não ter o volume, não ter o líquido da ejaculação. Mas tem homens, às vezes, mais jovens que vão ter próstatas
crescidas, próstatas que estão dando ali sintomas, ou até homens mais velhos também que não querem de jeito nenhum ter esse problema, ou que não querem passar por uma dessas cirurgias que a gente falou. E aí, a proposta dessas técnicas minimamente invasivas seriam melhorar os sintomas urinários e, na maioria das vezes, não dá para falar que é 100%, preservando ali a ejaculação e dando também uma recuperação mais rápida, né? Pelo menos em algumas opções que a gente tem entre os MISTs. Aí eu acho que a MIST, ela pode ser um substituto interessante também para aquele indivíduo que não quer ou não tolera efeitos colaterais do remédio. Uhum, né? Que às vezes não tem uma próstata, não está em retenção urinária, Sim. ele até consegue esvaziar a bexiga, Sim. mas também não está bem para ficar sem nada. Sim, eu acho que seria uma alternativa. E eu enxergo um outro nicho de pacientes, que seria aquele paciente com a saúde muito frágil, que talvez não tenha saúde suficiente para submeter uma cirurgia, que esteja com dificuldade urinária, mas que tenha uma condição mínima para fazer uma sedação leve e usar algum desses dispositivos para poder aliviar os sintomas urinários. E se você está gostando do nosso assunto, entra aqui no canal, comenta, compartilha, curta, para a gente continuar o projeto. Então, eu acho que é importante a gente entender que os MISTs, às vezes, eles não vão dar uma melhora tão grande da parte urinária, né? Eles vão levar a alguma melhora do fluxo urinário, o paciente esvaziar melhor a bexiga, mas não de uma forma tão expressiva quanto as outras cirurgias vão dar. Porém, eles tendem a ter uma recuperação mais rápida e menos efeitos adversos, digamos assim, principalmente em relação a essa parte da ejaculação, né? E é isso, vocês estão vendo bem, é um assunto longo, um assunto complexo, e eu acho que ninguém melhor que o seu urologista para que juntos escolham a melhor técnica para tratar bem a sua próstata, para você chegar no melhor resultado possível aí, devolvendo sua qualidade de vida com relação à qualidade de micção. Com certeza. É uma coisa que antigamente era fácil de escolher, né? Tinha poucas opções do melhor tratamento. Hoje em dia, felizmente, a gente tem muitas opções, mas isso significa que a decisão é mais complexa. Sem dúvida. Ela sempre tem que ser tomada em conjunto entre o médico e o paciente, ele levando em consideração uma série de fatores. Né? Sem dúvida. Então, até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos. Um abraço e até a próxima.